Barcelona e Real Madrid, Botafogo e Fluminense. Esses são os dois melhores jogos desse sábado e nesse vídeo daqui a gente vai analisar as odds dessas partidas. Vamos lá então. A gente vai começar primeiro por esse Barcelona e Real. Já vai lhe destacar dois clássicos, dois jogos que prometem bastante. Eu analisei aqui, eu sempre separo um tempinho para encontrar os dois melhores jogos do dia, né? Para conseguir trazer aqui no canal. E às vezes eu tenho alguma certa dificuldade de olhar e falar, esses são os dois melhores. Mas para esse sábado, para mim é indiscutível. Esse Barcelona e Real, principalmente, é disparado o melhor jogo do dia. Eu diria, inclusive, que Barcelona e Real Madrid é o maior clássico do mundo. Talvez não em quesito rivalidade, mas o maior clássico em quesito técnico, em quesito tamanho das equipes, para mim é Barcelona e Real, tá bom? Duas das maiores equipes do mundo. Eu confesso que eu simpatizo bem mais com Barcelona, pelo molde de jogo, sempre foi um futebol muito vistoso do Barcelona, né? Enfim, talvez não seja o clássico mais pegado do mundo, mas é um clássico que em quesito tamanho das equipes e futebol praticado é o melhor do mundo, tá bom? Então as odds estão assim, vale destacar, Copa do Rei, tá bom? A final. As odds estão assim: vitória do Barcelona pagando odd 2,15, o empate odd 4 e a vitória do Real pagando odd 2,90. Se fosse um cenário de La Liga, já seria um Barcelona com a mão no título, né? Só que isso daqui é a Copa do Rei. Então é um jogo que fica, querendo ou não, mais equilibrado. No momento atual, esse time do Barcelona é melhor do que o Real. É um time que passa mais confiança, é um time que faz uma temporada melhor. O ataque do Barcelona é melhor, o meio de campo do Barcelona é melhor. Bom, no futebol praticado na temporada, esses são fatos que eu acabei de citar. Sobre essas odds, cara, eu acho que estão próximas da realidade. Não tem como jogar a odd do Real lá pra cima e abaixar muito a do Barcelona, porque o Real Madrid é a maior equipe do mundo. Então, independente de fase, cara, não tem como duvidar do Real, beleza? Então, assim, poderia talvez pagar até menos pro Real por ser uma final de campeonato. Poderia pagar ali 2,70 até e 2,30 pro Barcelona, vai. De fato, o Barcelona é favorito. Hoje o Barcelona é melhor. Mas, que nem eu falei, Real Madrid ainda mais indecisão, não tem como duvidar, né? Vamos olhar aqui primeiro para as linhas de finalizações, beleza? Depois da gente analisar esse jogo, a gente passa pelo do Botafogo, a gente vai pegar tanto as linhas selecionadas dentre esses dois jogos, a variação e a variação da variação delas, né? E logicamente, através dessas variações que vem odds gigantes, odds altíssimas. E depois a gente separa um gol específico de cada jogo também, beleza? Que também sempre dá uma odd boa. Olhando para chute no primeiro tempo, o primeiro que paga odd 2 é o Eric Garcia. O Eric Garcia deve começar no banco. Ele é zagueiro, mas várias vezes entra como volante nesse time do Barça. De Jong volante também. Mas como ele é de primeiro tempo, seria só se fosse um cara mais ofensivo, né? Meio campista eu gosto de usar quando é linha de jogo tudo. Então, por exemplo, a linha do Pedro, a gente vê ali já, paga 2,62. Se a gente filtrar para primeiro tempo, vai pagar menos de 3. Menos de 2, aliás, né? Que eu já comentei várias e várias vezes aqui no canal. Se a linha filtrada para primeiro tempo paga odd 3, por exemplo, do Inigo Martinez para baixo, né? O Martinez, o Koundé, por aí vai, desses todos ali para baixo, se a gente filtrar para jogo todo, vai pagar pelo menos odd 2, que é o meu critério, tá? Mas se paga menos de odd 3, vai pagar menos de odd 2 olhando para jogo todo. Então, de primeiro tempo, não gostei muito não. A linha do Pedro paga bem, só que para primeiro tempo não, por ser meio campista. Se eu fosse usar um meio-campista do Barcelona, assim, para primeiro tempo seria só se fosse o Dani Olmo, tá bom? Qualquer outro voltado só para primeiro tempo eu não acho que vale a pena. Beleza? E aí olhando para o jogo todo, o Martinez é zagueiro, com um lateral direito bem defensivo, ainda mais com Vinícius Júnior, ele deve subir pouco. O Baldé estava machucado, até onde eu saiba, vinha jogando Hector Forte, né? E mesmo assim, se jogasse eu não usaria. Martin Guerra não, Paulo Parcia é zagueiro também. Então as linhas do Barcelona nada.
Se fosse pra usar alguma coisa, seria a linha do Pedri que tá pagando bem. E é isso. Mas eu não indico por ser um jogador de meio de campo. Olhando pro lado do Real agora, pagando odd 2, o primeiro aqui a gente já vê o Valverde para primeiro tempo. O Valverde vai entrar muito parecido com a minha linha de raciocínio do Pedri. Se fosse para jogo todo eu usaria. Talvez não, pelo fato do Valverde vir jogando vários jogos como lateral direito, né? Como Carvajal, ainda machucado. O Lucas Vasquez, totalmente sem moral, o Valverde vem fazendo essa posição, assim como o Camavinga já fez a lateral esquerda por não ter o Mendy também machucado. Se ele jogar de lateral direito, não valeria a pena se fosse para o jogo todo. De meio campista, sim. Como é só de primeiro tempo ainda, não vale a pena. O Modric, também não vou usar. É o cara que é muito experiente, tem muita qualidade no passe, mas deve ser um Barcelona mais propositivo. E é por isso que eu não vou usar o Modric. Tchouaméni é um volante, não vou usar. O Ceballos, o meio campista também. Fosse para jogo todo, a linha do Ceballos pagando hoje 2 ou o Modric, eu usaria. Para primeiro tempo, não. A partir do Rudiger dá pra usar pra jogo tudo. Então o Rudiger é zagueiro não, Fran Garcia lateral esquerdo não, Asensio zagueiro não, o Mendy lateral esquerdo também não. Então as linhas do Real também não estão boas. Mas se fosse para olhar para os dois lados, as melhores, na minha visão, é o Modric do lado do Real e o Pedri do lado do Barcelona, linha de finalizações, né? Linha de gols agora. O gol do Barcelona pagou 1,14, no primeiro tempo 1,86. Um gol do Real no primeiro tempo paga 1,83, um gol do Real no jogo 1,20. Isso. Calma aí. Eu vi. Não, 1,66 do Barça, né? Enfim, e o do Real 1,83 para primeiro tempo. Tá, linhas de gols não estão boas. Cartão. Cara, eu não gosto de usar cartão primeiro tempo. Vamos ver se alguma coisa dá para primeiro tempo, porque é um clássico que deve ser mais pegado. É o Barcelona 1,66, o Real 1,66. Então nem chega em odd 2. Linha de faltas agora. Vamos ver aqui. Primeiro olhando pro Barcelona. Alguma que pague odd 2. Odd 2. O Pedro e o Rafinha. Cara, por incrível que pareça, eu gosto mais da linha do Rafinha até. Por mais que o Pedro tenha uma função defensiva maior. Eu desisti de usar as linhas de faltas do Pedro. Eu já peguei uns 2 ou 3 jogos. Sempre que eu peguei, ele não fez falta. Isso que ele é uma função. Joga uma função perfeita para fazer falta. Esse meio-campista. Talvez o De Jong ou o Casador. Meio-campistas mais recuados no geral, seria o melhor. O Gavi seria melhor do que usar a linha do Pedro. Porque o Pedro vem tendo muita liberdade para chegar à frente também, né? Só que ele não faz falta, cara. Ele não faz falta. E é bizarro pensar um meio-campista que, porra, se bobear, ele já deve ter uns 5 jogos seguidos sem fazer nenhuma falta, cara. E eu consultei as estatísticas dele pra poder falar isso. Enfim, de fato, é uma linha que, assim, eu gosto de pegar as linhas pela característica do jogador, independente dos últimos jogos, tá bom? E pela característica e posição do Pedro, uma falta dele é uma boa, pagar a odd 2,1. Só que ele não faz falta. E isso é a parte boa da experiência, de já ter pego essa linha mais vezes. Então, assim, é uma linha que, se eu ainda não tivesse pego nenhuma vez, eu usaria para esse jogo com toda certeza. E eu posso estar falando tudo isso, ele chega lá com 5 minutos de jogo já fazer a falta dele. Justamente pela posição. Ele joga em uma posição que tem que fazer a falta, parar contra-ataque, marcar pressão, só que ele não faz. Então, isso não é nenhum defeito, né? Mas é um fato. Já o Rafinha, porrada neles, né? Então, assim, é um cara que em jogo grande desce a porrada mesmo. Então, uma falta do Rafinha é uma boa pelo contexto do jogo. Mas ele joga em uma posição bem ofensiva e isso me faz ficar meio receoso. Mas até agora a melhor linha é uma falta do Rafinha, no jogo todo, tá? Entre o chute do Pedro, o chute do Modric, a falta do Pedro e a falta do Rafinha, a melhor linha é a falta do Rafinha, na minha visão. Olhando pro Real, linha de odd 2 pra falta, tem o Valverde. Cara, o Valverde deve jogar de lateral, provavelmente. Que foi o que aconteceu contra o Arsenal, né? Principalmente no jogo de ida, em que tomou 3-0. E ele não fez falta. Eu tinha usado linha de falta naquele jogo, também pagava pelo menos odd 2 e ele também jogou de lateral.
Cara, de lateral, ele marcaria o Rafinha, né? Só que o Rafinha vem muito por meio, pelo meio. O Rafinha não fica aberto pelas pontas, né? Se jogasse tipo o Ferran Torres caindo por ali, faria até mais sentido uma falta do Valverde pela característica do jogador. Mas eu não vou usar a linha do Valverde porque ele deve jogar de lateral. Se eu tivesse certeza que ele é de meio-campista, eu usaria com toda certeza. Por ser um meio-campista de combate, de marcação, ser uruguaio. Só que como ele pode jogar de lateral, eu não vou usar. Tá? Se alguém tiver convicção que ele vai jogar no meio de campo, pode pegar essa faltinha dele, tá? Mas eu ainda prefiro até a do Rafinha do que a do Valverde, pelo estilo de jogo do cara. E a dele é a única que paga odd 2. Linha de desarme agora, olhando pro lado do Barça, que pague odd 2. Acho que não tem ninguém, né? É, ninguém. Do lado do Real, se tiver, vai ser tipo só, sei lá. Não sei se o Mbappé vai jogar, né? Que teve aquela punição porque ele foi expulso. Aqui, ó, o desarme do Mbappé 2,60. Só que ele é centroavante, não vale a pena. É, e é isso, o resto não vai pagar odd 2. Enfim. Essa linha aqui, ó, essas linhas de chute a gol de fora da área e cabeçada a gol, são linhas muito interessantes. São odds bem exageradas algumas, então, ó, cabeçada a gol do, sei lá, do Ronald Araújo, por exemplo, modo 6, para um zagueiro que tem uma boa bola aérea. Entende? Então, assim, pra quem quer uma odd alta, vale a pena, né? É meio que um bingo. E, enfim, né? Mas desse jogo daqui, cara, se enquadrando no formato que eu queria, a aposta, não tem nada. Mas os principais destaques aqui das linhas que eu gostei, entre aspas, né? Um chute no primeiro tempo, Pedri. Um chute no primeiro tempo, Modric. Uma falta do Pedri. Uma falta do Rafinha. Uma falta do Valverde. Tem essas 5 linhas para quem quiser. A melhor delas para mim é uma falta do Rafinha, beleza? Talvez a falta do Valverde também, se ele jogar no meio principalmente. Mas a do Rafinha eu acho que é a melhor, tá? Por mais que seja um jogador de frente, é um cara que não fica só aberto na ponta, vem na construção pelo meio, pode ajudar nessa recomposição, é um cara que marca pressão, é um cara que em jogo grande, que nem eu falei, porrada neles, né? Ele mesmo falou porrada neles, cara, contra a Argentina. Final de campeonato agora, vai dar a vida, é, brigando talvez para ser o melhor jogador da temporada ainda. Cara, o Rafinha vai dar a vida e é muito provável que ele faça uma falta, tá? Não entra no meu critério, eu sou um jogador de frente. Quer saber? Dane-se, eu vou pegar uma falta do Rafinha. Não tem como, cara. Porrada neles. Quem fala porrada neles não pode sair sem fazer falta em um clássico desse e uma final de campeonato. Esse vai ser minha análise para pegar uma falta do Rafinha. Por mais que seja atacante e isso me faça ficar meio receoso, é uma característica do jogador que não tem como eu não levar em consideração. Tá, então eu vou usar a linha de uma falta do Rafinha. Tá? E eu não tenho isso de escolher só uma linha, mas é porque todas as outras têm algumas ressalvas, né? Então, assim, o Pedri, para jogo todo eu usaria, para primeiro tempo não. O Modric, se fosse um Real Madrid enfrentando uma equipe em que o Real seria protagonista, beleza. Mas é um jogo que o Barcelona deve ser mais protagonista, então não vale, não vou usar, né? Pode até valer a pena, mas não vou usar. A linha do Pedri seria perfeita, mas ele não faz falta. Então não bate com o padrão dele. A do Valverde ele pode jogar de lateral. Então essas 4 ressalvas nessas outras 4 linhas. Mas são as melhores pela odd e pelo que pode acontecer, né? Mas todas têm essas certas ressalvas. Até a selecionada do Rafinha tem a ressalva de ser um jogador de frente. Só que pelo porrada neles eu vou usar. Tá bom? Botafogo e Fluminense agora. Clássico também, clássico carioca. Aqui sim, mais pegado. A rivalidade entre Botafogo e Fluminense é maior do que Barcelona e Real Madrid. Isso que ainda tem o Flamengo e o Vasco, né? A rivalidade que a gente tem no futebol brasileiro, diria que é muito maior até do que essas do futebol europeu. Que nem eu falei, a rivalidade entre Barcelona e Real é porque são duas equipes gigantes do mesmo país. Não tem algo de tipo, como é um Grenal, como é um Cruzeiro e Atlético. Não tem isso entre Barcelona e Real. É uma rivalidade muito grande. São as duas maiores equipes do mundo, na minha visão. E tecnicamente é o melhor clássico do mundo. Só que rivalidade, Botafogo e Fluminense é até maior. Beleza?
As odds estão assim. Talvez não, porque tem o Flamengo e o Vasco, mas é de fato muito equilibrado. Talvez até maior, que nem eu falei, essa rivalidade entre Botafogo e Fluminense, do que mesmo o Barcelona e Real. Linha de resultado: vitória do Botafogo pagode 2,30, o empate odd 3, vitória do Fluminense 3,50. Pra mim tá desregulado. Devia estar pagando ali, na minha visão, pelo menos 2,45, 2,50 pro Botafogo. Fluminense 2,20, 3,25, 3,30, talvez até menos, tá? Porque se a gente olha o retrospecto recente, é um Botafogo que acabou de perder pro Estudiantes com um frango absurdo do John. E é um Botafogo que não engrenou com o Renato Paiva ainda. Já é um Fluminense que começou muito bem com o Renato. Vem de dois jogos, um em que tropeça em casa contra o Vitória e o outro que é um empate bom, cara, fora de casa contra o União Espanhola, né? É até que válido, tá? Ainda mais por ser um time reserva do Fluminense no jogo, totalmente válido. O tropeço mesmo foi só o Vitória, que tomou um gol no final, inclusive, quase venceu. Já o Botafogo não desempenha bem e ainda tá com seu goleiro sem moral. Eu diria que devia estar bem mais equilibrado essas odds do que essas que estão sendo retratadas. O fato é, o jogo é no Newton Santos e é por isso que o Botafogo é mais favorito, né? Linhas de finalizações, olhando primeiro pro Botafogo, que paga odd 2 para primeiro tempo, tem o Alex Telles, lateral, Barbosa, zagueiro, o Gregory é meia, que ele é um meia quase zagueiro, né? Ele é um volante muito de contenção, é um primeiro volante. Se fosse para jogo todo, eu já ficaria receoso. Para primeiro tempo, nunca que eu vou usar. E o Jair é zagueiro. Se essa linha do Gregory fosse para jogo todo, eu acho que eu usaria, tá? Mas para primeiro tempo não faz o menor sentido eu ir nessa linha. Olhando pro Fluminense agora, vamos ver aqui, ó. Tem o Inácio, que é zagueiro, e o René, que é lateral. Cara, a linha do René pra uma no jogo todo até poderia ser válida, que é o pagando de 2. Porque recentemente, há menos de 2, 3 rodadas atrás, ele fez aquele golaço contra o Corinthians. Então é um cara que recentemente tá com moral finalizando de fora da área. Então pode fazer sentido um chute do René se você olhar por esse lado. Só que não é o estilo de jogo dele. Ele é um lateral defensivo, né? O Samuel Xavier, o Guga, principalmente o Samuel, do outro lado, na lateral direita, são jogadores bem mais ofensivos. Mas pelo retrospecto recente do René, né? Que ele fez gol há menos de 2 semanas atrás, um golaço contra o Corinthians. Se ele chegar à frente, pode finalizar. Mas eu não vou usar por ser um lateral defensivo. Linha de gol não vai pagar o de 2, nunca. Que é 1,50 do Fluminense, 1,33 do Botafogo. Linha de cartão, de primeiro tempo aqui eu acho que talvez poderia fazer sentido, mas não vai pagar, né? Ó, o Botafogo 1,57, Fluminense 1,44, então não. Chute a gol, tem algo? Ó, do Fluminense, que é zebra, paga 1,16. Ah, então não também. A única linha que a gente vai usar dentre esses dois jogos é essa do Rafinha mesmo. Se Botafogo e Fluminense. Não. Deixa eu ver mais de um gol asiático no primeiro tempo no jogo do Barcelona. Quanto que paga? Paga odd 1,42. Também não chega em odd 2, né? Enfim, então vai ser uma falta do Rafinha. Muito pelo. Porrada neles. Tá bom? Então uma falta do Rafinha. E as variações. Será que tem como pegar 3 faltas dele? Ou só vai até 2? Só vai até 2. Então não vai ter variação da variação. Só variação, né? Então odd 2,1 uma falta dele. Odd 7. Tá aqui, ó. Odd 7. Para 2 faltas do Rafinha. Não tem como pegar 3 faltas. Se tivesse, ia beirar ali odd 20. Pelo padrão das odds. Tá bom? Mas não tem. E aí as outras recomendações, vou até pegar como um bingo aqui, ó. Uma falta do Pedro. Essas outras que eu citei que tem ressalvas, né? Vamos usar, vai. Como eu uso 50 centavos, pô. Em mod 2, assim, valorizado. A gente tem vezes que tem que fechar o olho e falar, dane-se, né? Enfim. Aí aqui uma do Pedro. Pedro pagando 2,62, uma faltinha, né? Tá bem. E também do Modric.
E daria uma odd 26, tá bom? Então essa odd 26 é isso daqui, ó. Uma falta do Pedro, uma falta do Valverde, um chute no primeiro tempo Pedro e um chute no primeiro tempo Modric. Eu não acho que isso daqui vai bater justamente pelas ressalvas que eu já trouxe aqui no vídeo. O Pedro não vem fazendo falta. Valverde deve jogar de lateral. O Pedro, talvez. O Pedro no primeiro tempo é a que tem menos ressalvas, inclusive. Mas é um cara de meio de campo e tem três atacantes bem ofensivos. E o Modric vai jogar em uma equipe que deve ser mais recuada do que o Barcelona. O fator bola parada pode ser bom pra gente. Se tiver uma falta pro Real e o Modric bater. Tá bom? Isso daí é mod 26. E como eu já fiz isso, vamos pegar a variação também, né? Eu acho que isso daí vai beirar uma odd 1000. Tá bom? Eu duvido muito que isso daqui vai bater. Não tô falando nem da variação, tô falando da linha simples mesmo. E logicamente a variação vai junto. Mas, que nem eu falei, cara, como eu não pego individualmente elas, dá pra arriscar, tá bom? Aqui é o Valverde, duas por odd 276 e a do Pedro vai dar odd 1001, quer ver? Cadê o Pedro? Vai dar odd 1001. Que nem eu falei, odd 1001, beleza? Então, dois chutes no primeiro tempo Modric, dois chutes no primeiro tempo Pedri, duas faltas Valverde e duas faltas do Pedri. Mais provável aqui, o Valverde se jogar no meio de campo. Ele faz essas duas faltas, provavelmente. É muito difícil, mas não tem nada impossível, né? São linhas bem baixas. Vamos ver, né? Eu acho que não vai bater pelas ressalvas que eu já citei. Mas são linhas que, por, pela característica do jogador, vale a pena. Tá bom? Ah, gol específico agora, olhando para esse jogo e o do Fluminense e Botafogo. Olhando para cá, primeiro. Barcelona e Real, as linhas que eu utilizaria. O Lewandowski não deve jogar, deve ir o Ferran Torres, né? Que nem a gente viu ali. Então eu iria com um gol de fora da área do Yamal, gol de fora da área do Rafinha, do Barcelona é isso. Do lado do Real, gol de fora da área do Rodrigo. Ahn, cara, é porque o Barcelona deve fazer uma linha de impedimento bem alta, né? Que é o padrão. Então não deve nem estar tanto de fora da área, nem gol de cabeça, cara. Deve ser entrando na área mesmo. Gol de fora da área do Rodrigo, vai. Então as opções, Yamal e Rafinha fora da área ou Rodrigo, tá? Então vamos ver qual delas que eu vou escolher aqui. Ó, Bellingham de cabeça. Ah, hoje 12, né? Vale a pena não. Ahn, deixa eu ver. Ó, o Mbappé de cabeça é o de 21, só que não é bem uma característica marcante dele, né? Ó, o Yamal de fora da área paga odd 7,50. O Rafinha odd 6. O Rodrigo odd 17. E é com ele que eu vou, então. O problema é que o Rodrigo é muito discreto às vezes, né? Mas é uma odd boa, odd 17. E aí, olhando pro jogo do Botafogo agora, clássico também. Esse Barcelona em Real, a tendência é que tenha até mais gols, né? Pelo padrão das duas equipes, principalmente do Barça. Então, olhando aqui para Botafogo e Fluminense, as linhas que eu utilizaria, olhando para o Botafogo, de cabeça do Igor Jesus, de fora da área do Savarino, e é isso. Talvez fora da área do Patrick de Paulo ou do Arthur, mas pelo protagonismo para a equipe, Savarino de fora da área e Igor Jesus de cabeça. No lado do Fluminense, Cano de cabeça. O Arias não é de finalizar tanto de fora da área. O Canóbio. O Canóbio de fora da área, talvez. Não, no Canóbio não. O Ganso se jogasse de fora da área, né? É, só que o Ganso também não chuta tanto. Então aqui, ó, Ganso de cabeça. Igor Jesus de cabeça. Savarino de fora da área. Cano de cabeça. Ganso de fora da área, tá? Se jogar, eu conseguiria utilizar essa linha. Vamos ver as odds agora. Então, ó. Igor Jesus de cabeça, 8,50. Cano de cabeça, 11. Até agora é essa. Ahn, Savarino de fora da área, odd 9. No último jogo ele deu um chute no travessão, mas a odd tá ruim. Então não. Ó, o Canobi que eu falei é o mod 15. O Arias é o mod 23. De fora da área, o Arias. Mas ele joga bem aberto pela direita, né? Então não. Ahn,
Cara, se o Keno jogasse, odd 21 de fora da área seria uma boa. Cara, será que o Ganso joga, velho? Eu acho que o Ganso não vai jogar. Mas se jogar essa odd 21 eu gosto. Tá pagando bem. Então, Rodrigo de fora da área, Ganso de fora da área. São essas as minhas escolhas de gols específicos, mesclando característica do jogador com a odd. Bom, dá uma odd de 357. Beleza? E é isso. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu para analisar bem esses dois jogos, passando por todas as linhas a serem analisadas. De fato, esse Barcelona e Real Madrid promete bastante. Final da Copa do Rei. Deve ser um jogo pegado, sim, naturalmente, clássico, final, mas muito bem jogado também, pelo padrão de jogo das duas equipes e hoje no momento por conta principalmente do Barcelona, que tem o melhor futebol do mundo. Acaba que, de novo, a linha selecionada é a falta do Rafinha. É a falta do Rafinha, porrada neles, que nem eu comentei aqui com vocês. E essa é outra que eu montei do chute no primeiro tempo do Pedro e do Modric e as faltas do Pedro e do Valverde, eu não acho que vá vir a vir. Hã? Não acho que vai bater. Melhor. Mas assim, se fosse pra falar dessas quatro linhas, eu diria que chute no primeiro tempo do Pedro e a falta do Valverde. Eu acho que elas têm boa chance de bater. O Modric eu acho que não vai bater porque deve ser um Real mais defensivo do que o Barça. E o Pedro é uma completa incógnita pra mim. Porque pela posição dele é perfeito uma falta dele. Mas ele não faz falta, né? Então fica difícil. Enfim, é a do Rafinha e gols específicos. Se o Rodrigo for um pouquinho protagonista, a gente ganha uma grande oportunidade aí. Se o Rodrigo sair, pode entrar o Brahim Dias, que é outro cara que chuta bem de fora da área. Ou se não for o Brahim, pode ser o Arda Güler, que chuta melhor ainda de fora da área. Então seria bom, lembrando que agora tem isso de substituição. Então, se ele for substituído, a aposta continua viva, só que com um cara que entrou no lugar dele. Isso é muito bom. Enfim, acho que é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos todo dia. Na noite do dia anterior dos jogos, né? Então, por exemplo, esse Barcelona e Real e esse Botafogo e Fluminense é no sábado. Tô trazendo aqui sexta-feira à noite. Virando ali 8h10, 8h15, provavelmente, quando esse vídeo sair. Tá bom? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos. Não esquece de dar o like e é isso. Beleza? Eu devia ter falado principalmente a parte de se inscrever no início do vídeo. A essa altura do campeonato, se você está assistindo esse vídeo, muito obrigado, porque você é um guerreiro. A maioria das pessoas já saiu. Enfim, muito obrigado e valeu.